A pergunta sempre é: e aí, Zahri, como é que foi a caminhada? Como é que você encontrou o mestre, o Guruji, como você chama? Como você encontrou Harichana? Porque encontrando ele é que eu encontrei a mim. A mim. Como? Desde eternidade eu posso dizer para vocês que eu sentava na varanda da casa de meus genitores e olhava para o céu, porque essa era a instrução, era a programação que nós havíamos, que ali era o habitat, da onde estava o Deus. E eu falava, eu conversava com ele e perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem são essas pessoas? Que muitas vezes eu considerava, eu sabia quem era, mas o meu sentimento era ainda estranho a tudo isso. Mas morria essa posição, ficava guardada. Por quê? Porque o dia a dia, as informações, as ações amorosas deles na nossa volta faziam com que nós voltássemos para a identidade novamente. Você é Denise, filha de fulano, de Beltrano, estuda, precisa estudar para se formar, ter uma profissão, e ali vão direcionando todas as posições. Quando eu entrei na pré-adolescência, eu comecei a perceber que existia algo diferente em mim do que o padrão da adolescência. Talvez até pelo biotipo, mas existia algo diferente. A minha forma de tratar, a minha forma de aceitar, de ter mais clareza nas coisas. Mas também ficou. Como todo bom programa deve vir o casamento, e ele veio. Toda a espécie humana hoje questiona-se mais, mas nós temos que colocar o tempo dentro de um contexto, o texto dentro de um contexto. E o casamento veio bem precipitado, como tudo que eu fiz no meu viver. Muito precipitado em tudo. Eu queria viver aquilo, às vezes não era nem ainda a maturidade para aquilo. E ele veio. E ao vir, ele me conduziu para um outro estado. Me tirou da zona de conforto, de um status que vivíamos, e fomos viver um status completamente diferente, social, econômico. E isso me trouxe desenvolver novas habilidades. Também filho, que é algo que nós não estávamos planejado, mas devido à fertilidade veio com todas as condições de bloqueio. E a caminhada prosseguia dentro daquele programa normal. Você cresce, você estuda, né? A mulher, não existia ainda tanta abertura para ela ter o estado dela aberto, mas já existia isso muito forte, né? Nós líamos muito Helena Pretovenik Blavatsky. Não somos da teosofia, mas lemos. Não somos católica, mas estudamos a teologia cristã, porque vemos beleza em todos esses caminhos. Há muita coisa a aprender. E a busca seguia, quando um casal falou-nos sobre um missionário, que assim era que se apresentava, né? A forma de se apresentar no mundo, cada caminhante, cada viajante encontrou a sua. E nós fomos. Esse dia, ele ficou tão registrado porque ele fez um marco na minha caminhada. Houve um despertar imenso. O envolvimento e tudo que nós sentimos ali naquele momento, não tem como eu explicar, porque ele é inenarrável. É algo que se viveu. A única sensação que eu posso dizer para vocês é a sensação de: finalmente estou em casa. Estou falando com aqueles que falam sobre o que eu compreendo. E prosseguiu, não foi? Não é assim. O despertar, nós precisamos entender, e eu procuro colocar isso muito bem no livro, que o despertar não é algo que, pá, iluminei, encontrei, compreendi. Ele é uma jornada. E aí eu pego os ensinamentos do mestre que diria: a caminhada, o despertar é uma jornada. Nós estamos aqui numa jornada, que ela pode ser como nos ensinaram, nascer, viver e morrer, e que concluíram toda uma filosofia em cima disso e nós aceitarmos, ou ela pode ser nascer, viver intensamente e transcender. Essa é a proposta da mensagem. Nasça, quer dizer, desperte. Desperte no quê? Desperte em você. Desperte a tua alma vivente. Não rode somente os programas que te forem inseridos. Saiba quem você é.
Quais são os teus pontos fracos, né? Eu digo até para as pessoas assim, ó, pato é pato, marreco é marreco, galinha é galinha. Por mais que se aprimore, será galinha. Mas isso não a impede que seja uma galinha que sonhe até a voar. Quer dizer, nós não somos impedidos dos sonhos, mas nós temos que compreender que os nossos sonhos vão precisar ser construídos, porque muitas vezes nós nem a habilidade temos para que aquilo aconteça. Nós queremos, mas não estudamos se aquilo é possível. E eu vou dizer para vocês claramente que dali em diante eu vivi sem padrões. Eu quebrei todos os padrões pré-estabelecidos de mim mesmo, os padrões da sociedade. E a única coisa que, e muitas vezes eu me vi perdida, me buscando, eu me perdi, porque eram muitos papéis, então eu saía para me buscar, eu voltava, tem o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de professora universitária, professora nas escolas, são muitos papéis e compromissos que a nossa identidade necessita. E a nossa alma vivente, vamos usar esse termo por enquanto, e essa alma vivente, que vem escriturístico até, esse pulso-vida, eu preferia dizer, esse pulso-vida que é um mistério, se movimentava. Pegava aquela energia de conhecimentos que nós... E procurava componentes, expansões, e seguia a jornada, que é uma das coisas que eu chamo mais atenção no livro, é que é o simples que muitas vezes explode numa especialidade, e dessa especialidade numa plenitude. Não é as coisas grandes, não são os grandes feitos que nos tornam conscientes, são os feitos pequenos diariamente. Não é uma grande pedra que necessariamente nos derruba, são pedrinhas no caminho que podem nos desgastar e nos derrubar. Coisinhas que nós vamos abrindo mão, mas não gostaríamos de fazer. Mas fazemos para conciliar, para estruturar, para harmonizar e vamos tirando de nós o que nós temos potencial para dar. Vai exigindo de nós não é mais nem um sanctum officio, um ofício sagrado, que a busca muitas vezes nos faz, mas vai ficando algo que verdadeiramente, eu diria que aí vocês vão compreender com desiderata. Escutando um pouco toda essa posição que traz o desiderata ou desiderata, aonde dá algumas orientações de nós sermos um pouco egoístas muitas vezes. Pensar um pouco em nós, pôr a vida em pouco nós em movimento, começar a trazer para o interior essa vida, que foi o que foi acontecendo. Eu fui pegando e quem sou eu? Porque eu não sabia mais nem se os gostos musicais eram meus ou eram dos amados que me rodeavam e insistiam que aquela era uma bela música. Então eu precisei reouvir e reescutar para saber se verdadeiramente aquilo me agradava. Ou se eu estava fazendo aquilo para não ter porque é da minha natureza, é da índole, não gostar de uma guerra, né? Não gostar de uma encrenca, é de uma posição mais do equilíbrio. E muitas vezes, para que isso ocorra, nós precisamos ceder e dar explicações para nós mesmos que nós devemos ceder. Porque isso é compaixão, nós começamos a formar conceito. E essa busca vai fazer mais de 38 anos. E ela terminou? Não. Não. Ela continua numa outra intensidade. Então, das informações nós geramos conhecimento, do conhecimento nós fizemos uma vivência, uma sofrência, né? O cadinho, né? Olha o ouro como é que ele tem que passar pelo fogo em altos graus. Nós erramos no caminho, nós nos perdemos no caminho, nós retornamos em certas posições e dizemos não é por aí, nós erramos muito, mas nós encontramos uma clareza dentro de nós, uma capacidade de flexibilidade tão grande sem precisar necessariamente ceder. Nós vivemos só, mas não caminhamos em solidão, porque nós encontramos a nós mesmos. E encontramos e entregamos a nós mesmos. Essa é a caminhada. Isso gerou nos filhos, não quer dizer que eles não têm que pensar como eu penso, jamais instruir dessa forma, porque eu vejo que se instrui muito mais pelo exemplo, pelas atitudes, do que pelas palavras.
E hoje eles vibram por todo esse trabalho. Certa vez até nós tivemos uma filha bem depois dos 2 primeiros, né? E ela certa vez perguntaram na escola para ela qual era a profissão da mãe dela. E a resposta dela me fez pensar muito. Ela disse: a minha mãe vai nas almas e desperta. E isso me fez pensar. Ela captou. Mas eu vou dizer para vocês que não ficou tão claro assim, tão rápido. Cada tempo, cada momento eu passei por ciclos que eu fui ao chão. Eu não acreditei mais em mim, eu deixei de acreditar em tudo que estava na minha volta. E eu agradeço muito por esses momentos, porque a partir desses momentos eu renasci. Porque ou eu refazia toda essa situação em mim, ou eu deixava que as coisas e as pessoas dissessem quem eu fosse. Mas uma coisa eu jamais tive dúvida. Me perguntaram certa vez como é que foi esse encontro, como eu disse para vocês, não tem explicação. Tanto que ele dura até hoje e para todo sempre, dependendo da nossa matéria estar aqui. Ele é meu salvador de hipótese alguma, porque eu compreendi que eu sou a única criatura que posso estar preparada para receber essa conexão. Mas é uma iluminada, como alguns me disseram, e eu até às vezes brincava, né? Não devia, mas fazia até a brincadeira. Não sei, só se me ligar na tomada. Porque eu questiono todas essas posições. Não desacredito, mas eu quero ver sobre o meu prisma. Entender com a minha capacidade de compreensão. E eu chamei todos os ensinamentos de a mensagem. Então, Guruji seria o mensageiro. Esse mestre é maior, aquele é menor. Como é que fica tudo isso? Eles são viajantes do universo. E viajam trazendo dimensões de conhecimento de diferentes paragens dimensionais. Eles não vieram para ser idolatrados. Eles vieram para ensinar como nós podemos sair de ser apenas humano, demasiadamente humano, e possamos, mesmo com toda a nossa humanidade, desenvolver em nós capacitadores, componentes que propiciem um caminhar sábio, com sabedoria, até mais com o saibo, que não vou entrar muito nessa posição. Então, da informação geramos conhecimento, do conhecimento trazemos o saber, mas não para aí. Aí tem o saibo, que é essa conexão. Então a forma de subir a montanha são várias. A jornada para essa montanha ao encontro de si mesmo são inúmeras belíssimas, outras não tão belas e mais imaginativas, não tão vivenciadas, compreendidas e fluídas, quer dizer, em atitude. Uma pessoa que é capaz de saber ressignificar-se. Não porque ele não era o suficiente interessante ou a suficiente interessante o modelo dela ou dele. É porque ele pode ou ela pode ser melhor, não do que ninguém, mas do que a si mesmo. Essa é a luta travada, trazida pela ontologia através da teologia das religiões, que coloca, é todos os dias, porque existe dentro de nós, como diriam os xamãs, 2 lobos. Vence quem mais você alimenta. Independente do caos do mundo, independente de tudo que possa vir externamente, nada favorável a nós. Mas depende da nossa postura frente a esse caos. E eu procurei fazer o fundamento para que nesses momentos que eu nada compreendia, e o que eu compreendia ou o que eu compreendia não era suficiente para eu entender o que estava passando, eu me segurava em posições não de autoajuda, mas de uma fé que não se explica, das estruturas que fomos construindo, como? Usando o tempo, Denise, para o crescimento Zahri. Aí saiu Zahri, Denise Régio. Quer dizer, é a minha criação junto com a minha criação humana.
Então minha criação está nesse contato com essa beleza, dessa expansão dos universos. E a minha criação vê como eu posso manejar tudo isso sem ferir, sem contestar a verdade do outro, a realidade do outro. Porque nós vamos falar logo em outros vídeos sobre a mudança da verdade na quebra do paradigma para a premissa. Porque o mundo hoje está na incerteza. E na incerteza não pode ter certeza de nada. Nós não podemos mais ter certeza. Antes nós estudávamos algo, poderia durar 10 anos no tempo cronológico da Terra. Hoje pode mudar amanhã com as novas informações. Então, verdadeiramente, pandemia, pontos de guerra, são tantas as incertezas que vai fazer o homem e a mulher desse planeta, o humano, a espécie como nós, como espécie, vai fazer com que interiorize, mas eu buscava essa interiorização. Então não é uma coisa que surgiu da crise, do caos, surgiu de mim mesma. E aos pés do Guruji, como eu digo no livro, eu fui buscar os ensinamentos que me ensinassem essa alma vivente a despertar, a compreender-se melhor, e para isso não precisei abandonar toda a estrutura que estava ao meu redor, que eu chamo de meus amados e queridos e que vocês chamam de família. Que eu compreendo. Para mim não é uma família, são meus amados e queridos. Eles me escolheram e eu os escolhi. Essa é uma posição e nós todos geramos uma posição que viva numa determinada harmonia. Para todos, respeitando a verdade de cada um, até que a premissa se estabeleça e tudo vire dentro de uma sinarquia individual, singular. Aí sim, nós vamos poder passar por tudo e por todos, e por todos os caos, tendo tristeza e alegria, porque faz parte da dualidade desse mundo e dessa espécie, observando cada uma delas, mas não nos entregando a cada uma delas, sabendo que são momentos e que esses momentos são cíclicos, então eles têm começo, porque nesse mundo funciona começo, meio e fim. Então, tudo aqui nesse universo vai ter começo, meio e fim, a não ser você. Você não tem começo, você tem princípio. Num começo humano, você tem um meio intenso, uma vida movimentando-se intensamente para o crescimento, e você não terá um fim. Você continuará viajando nesse e em outras dimensões muito interessante. Lá eu encontro vocês. Aonde? Quando você estiver em você. Ou em mim, os mim se encontram. Isso é a singularidade. E assim foi a minha jornada, em busca dessa singularidade, o encontro com quem pudesse me ensinar a encontrar essa singularidade em mim e a continuidade agora de ensinar que outros possam também encontrar não um dogma, uma verdade, mas a própria singularidade sua. Isso é você que tem que fazer.